Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Um é promissor, tem um potencial extraordinário, talento de sobra e não se intimida com os desafios. O outro é experiente, tem bagagem internacional, considerado um dos melhores de sua posição em atividade no Brasil e um dos líderes do elenco. Mas só tem uma vaga para eles. De um lado, Hugo Souza, do outro, Diego Alves. Quem deve ser o titular do Flamengo? Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso! Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador. Ou então, essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do vídeo no seu smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação e também opinião, porque você sabe, no quadro Comentário Sem Freio, eu não tenho papa na língua e não fico em cima do muro. Eu trago aqui a minha opinião, doa a quem doer. E lógico, agora vamos fazer uma análise, um comparativo, para saber sobre as situações de Hugo Souza, o Neneca e Diego Alves, os dois goleiros do Flamengo. A curiosidade é que ambos estão aí às portas de anunciar novos contratos. Hugo Souza até 2025, o atual contrato dele vai até 2023, no entanto, o jogador provou que é um atleta com muito futuro e o Flamengo pretende ampliar o seu contrato, não apenas para que possa ter mais tranquilidade e que possa vislumbrar, né, uma carreira longa deste jogador pelo Flamengo, mas por conta da multa rescisória, atualmente de 8 milhões de euros, uma multa muito baixa e que deve ser ampliada para 70 milhões de euros. E aí o Flamengo fica muito mais tranquilo com relação a um possível assédio do futebol do exterior, já que é um atleta que fez carreira nas categorias de base da seleção brasileira e, desde a base do Flamengo, já vem sendo apontado como uma promessa para a sua posição. Tanto que em 2018, com apenas 19 anos, já tem uma convocação para a seleção brasileira principal do técnico Tite. O goleiro Júlio César, revelado no Flamengo e que encerrou a carreira em 2018, foi só elogios a este jogador que ele observou de perto, surgindo no Sub-20 do Flamengo. Hugo Souza foi um dos destaques da conquista do título da Copa São Paulo de futebol júnior em 2018 e desde então vem sendo apontado como uma possível promessa do futebol, mas não vinha tendo espaço, tanto que ele era considerado a quarta opção para a posição, atrás de Diego Alves, César e Gabriel Batista. Mas com a situação que aconteceu, com o surto de Covid, que acabou pegando vários jogadores, e a lesão no ombro de Diego Alves, ele acabou tendo uma oportunidade e não saiu mais. O jogador que vem demonstrando muita qualidade na meta rubro-negra, nas oportunidades que lhe foram dadas, um desafio muito grande, uma verdadeira rabuda, né? Ele entrou numa sinuca de bico, mas não se intimidou. Mostrou tranquilidade, serenidade e, sobretudo, personalidade. Não é que não tenha cometido falhas, ele as cometeu. E, graças a Deus, foram poucas, mas também não se esmoreceu nem se desesperou por conta disso. Manteve a frieza, que eu acho uma grande qualidade para um goleiro e um atleta que até orienta a defesa e, quando muito, dá bronca nos seus companheiros no sistema defensivo. A maioria com mais bagagem do que ele, né? Então, nesse ponto, Hugo Souza já demonstrou, isso não é mistério para ninguém, que está pronto para ser titular do Flamengo. Mas do outro lado tem Diego Alves, jogador que chegou ao Flamengo em 2017 após uma longa e bem-sucedida carreira na Europa. Ele que tinha convite de outros clubes europeus, mas preferiu retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Foi opção do jogador. Ele que esteve às voltas com lesões logo na chegada ao Flamengo, mas no ano seguinte conseguiu se consolidar. Muito embora, por conta de algumas falhas que tenham acontecido,
tenha perdido a condição de titular na reta final da temporada de 2018 para César, e o que o desagradou bastante. Ele bateu de frente com o então técnico Dorival Júnior e foi afastado do elenco, treinando em separado. Chegou a haver uma proposta do São Paulo naquela oportunidade para contratar o jogador. No entanto, a diretoria recém-possada, com o vice de futebol Marcos Braz, teve uma conversa com o atleta. O então técnico contratado Abel Braga também conversou com o jogador e ele decidiu permanecer no Flamengo. E foi o que aconteceu de melhor para o goleiro. Afinal de contas, ele foi um dos destaques das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América de 2019. Considerado um dos líderes do elenco, um dos atletas mais experientes e também mais velhos, afinal de contas, ele já ultrapassou os 35 anos, é muito respeitado e também é constantemente lembrado para a seleção brasileira, apesar da idade avançada. Diego Alves, que é considerado hoje um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro. E lógico, ele cujo contrato terminaria agora no final de dezembro, chegou a um acordo com o Flamengo, vai ficar por mais 2 temporadas, ou seja, até o final de 2023. Ou seja, o Flamengo vai ter aí a garantia de durante um bom tempo, 2022. Ele assinou por mais 2 temporadas e não 3. Mas o Flamengo tem essa questão de, pelo menos nos próximos 2 anos, sabe que tem 2 jogadores de altíssimo nível para a posição. Mas ao contrário de outras disputas, como por exemplo de Pedro e Gabigol, os 2 podem atuar juntos no ataque do Flamengo. Existe essa possibilidade. Muitos acreditam que não, que na verdade eles concorrem para a mesma posição, mas possibilidade existe. Só que para Neneca e Diego Alves, essa possibilidade não há. Até porque os 2 jogadores, são goleiros e, portanto, só apenas um goleiro pode atuar. E aí fica a grande questão. O Neneca ainda tem alguns problemas. O Hugo Souza, por exemplo, precisa melhorar a sua saída de bola, o que é um dos pontos fortes do goleiro Diego Alves, que trabalha razoavelmente bem com os pés. No entanto, Neneca, até por ser um goleiro mais novo, demonstra um reflexo mais apurado, mais rápido e também tem uma envergadura maior que a do Diego Alves. É um jogador mais alto e tem também, vamos dizer assim, os braços são mais longos, braços e pernas mais longos, o que também dá uma vantagem física a este jogador de chegar em bolas em que normalmente o Diego Alves não chegaria. Então são jogadores complementares. Pelo menos a princípio eu acho que é muito salutar esta disputa, até porque, primeiro, a vantagem para o Hugo Souza é que o Diego Alves é um goleiro altamente experiente e pode passar essa experiência, pode passar determinados ensinamentos, pode dar atalhos para que o Hugo Souza evolua de maneira mais rápida. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com o já aposentado zagueiro Juan, que quando começou tinha ao seu lado o Gamarra. Então, Juan, naquele período em que ficou com o Gamarra, e foi pouco tempo, apenas 1 ano, mesmo assim, ele evoluiu bastante ao lado do paraguaio. E isso pode acontecer também com o Hugo Souza. Eu acredito que o Diego Alves, a despeito dessa concorrência para a posição, o Diego Alves vai sim orientar e será um excelente conselheiro. Por outro lado, o Diego Alves também pode lucrar com esta concorrência. Afinal de contas, tendo uma sombra do porte do Hugo Souza, Diego Alves jamais vai ficar em uma zona de conforto. Sabe que precisa ter grandes atuações sempre em todos os jogos e não pode falhar. Não pode comprometer o Flamengo, caso contrário, a torcida vai lembrar do Hugo Souza e vai pedir uma oportunidade ao garoto da base rubro-negra. Então, seja uma situação ou seja outra, o Flamengo está muito bem servido. Eu já tenho a minha opinião, apesar de toda a situação que envolve o Diego Alves, de ser um goleiro experiente, de ter uma saída de bola melhor que a do Hugo Souza, e de ser um dos líderes do elenco, ainda assim, eu acredito que, para mim, futebol é momento e futebol é mérito. E Hugo Souza tem feito por merecer permanecer na meta rubro-negra. Mas admito que existe também a questão da antiguidade é posto. Isso também faz parte do futebol brasileiro. E isso acontecendo, lógico que aí
a prioridade seria a do Diego Alves. De qualquer forma, eu acredito que seja Diego Alves, seja Hugo Souza, o Flamengo está literalmente entregue em boas mãos. E quero parabenizar aqui você, meu amigo rubro-negro, afinal de contas, hoje, dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Clube de Regatas do Flamengo e dia do torcedor rubro-negro. Então eu quero dar um beijo carinhoso em cada torcedor e colocar aqui, né, o meu vídeo, né, e eu fiz em várias oportunidades em homenagem ao Flamengo neste finalzinho para me despedir de você, tá? E eu queria que você também desse a sua opinião. Quem você gostaria que fosse o goleiro titular do Flamengo? Hugo Souza ou Diego Alves? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, então basta você chegar no link na descrição, acesse o Telegram, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. Se você quiser mudar de manto, que é o manto sagrado novinho em folha, não é esse não, tá? É o versão 2020-2021. Pois é, eu ainda não tenho, mas você pode ter o seu. Então, temos a promoção do clube de membros e do número de inscritos. Quer saber mais? Vá ao vídeo que aparece aqui no card, ou então o link também está aqui na descrição. Ele é curtinho, tem menos de 1 minuto, mas explica detalhadamente tudo o que você precisa fazer para concorrer a uma camisa novinha do Flamengo. Gostou dessa réplica do Mundial que aparece aqui no cenário? Então, você também pode ter uma na sua sala para tirar aquela onda. Quer saber mais? Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar aquele precinho camarada. E não, vai embora, assim, antes de deixar o seu like. E a partir de agora, você tem aí um vídeo que eu fiz dos 120 anos do Flamengo e coloco aqui em homenagem ao Dia do Torcedor Rubro-Negro. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão. Antes mesmo do nada, eu já existia, mas foi em 1895 que 6 remadores me revelaram para a humanidade. Batizado como Grupo de Regatas, mudei de nome e de cores e, mais que qualquer coisa, o conceito do que é torcer por um clube. Do mar, ganhei terra firme, pelo ar as ondas de rádio me espalharam pelo país e me levaram para além da fronteira nacional. Eu vi guerra, dor, tragédia, sofrimento, sacrifício e compensei cada gota de suor, lágrima e sangue com glórias e conquistas inigualáveis. Fiz do maior de todos os templos minha casa, pus de joelhos majestades, contemplei a apoteose de um zagueiro em Deus da raça, a encarnação de um Deus vestindo a camisa 10, calei todos os que se levantaram contra mim, mesmo quando já dado como vencido, e tive o melhor time da história, porque para mim não há impossível. Eu sou impossível e você sabe quem sou. Até você que torce mais contra mim que por seu próprio time. Mesmo você que não aceita meu Mundial de 1981, meu tricampeonato estadual de 1979, meu tetra brasileiro de 1987. Inclusive você que em vão aguarda 120 anos para me ver na Série B, nem que seja para te fazer companhia. Você que me odeia, mas seu filho veste o meu manto sagrado. Eu que sou cada um de minha centena de títulos, cada um dos meus milhares de gols, cada um dos meus muitos milhões de torcedores. Eu sou mais que um clube, sou o orgulho do esporte, o antes e o depois do futebol, há 120 anos, e hei de ser para todo sempre, pois ninguém apagará o meu passado e nada impedirá o meu futuro. Eu sou o Flamengo!